Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que tudo esteja bem aí, tá? Vamos aí então para a nossa terceira aula, né? Novo assunto aí no livro de vocês, tá? Nós vamos falar hoje sobre o substantivo, tá? Somente especificamente sobre o substantivo. Tudo bem então, gente? Então, o substantivo, como vocês já estão careca de saber, é aquilo que dá nome aos seres, às ações, às coisas, aos objetos. Nós temos situação onde o substantivo ele também denota alguma ação, ou seja, o substantivo ele tem aí diversas funções, né? Então, por definição, o substantivo, classe de palavras com que se atribui nome aos seres, ações, objetos, características, sentimentos, estados, e que tem a função sintática de um substantivo ou a ele se equivale pronome substantivo. Tá certo, gente? Então, vamos observar aí que nós temos algumas peculiaridades em relação ao substantivo, tá? Quanto à forma, nós vamos ter os substantivos simples, né? E o que é o substantivo simples? É aquele que nós vamos ter somente um radical ou palavra para designar alguma coisa. Então nós temos aí alguns exemplos de substantivos simples, né? Gatos, telhado, luar, claridade, noite, tudo bem? E aí eu coloquei uma observação que é o seguinte: a classificação simples tem a ver unicamente com o processo de formação do substantivo. Tomem cuidado que tem gente que acha que o substantivo, por estar no plural, já não seria simples, e sim composto. Não, não é isso. O substantivo ele vai ser simples quando ele é formado somente por um radical ou uma palavra, uma só. Como no exemplo aí de gato, telhado, luar, claridade e noite. Notem que é somente uma palavra para designar alguma coisa. E em relação ainda à forma, nós temos o substantivo composto, que diferente do simples, esse sim ele vai ter mais de um radical ou palavra para designar uma nova palavra. Tudo bem? Então nós temos aí, no caso, navio escola, flor de lis, guarda-roupa, passatempo, paraquedas, beija-flor e copo de leite. Mas professor, passatempo e paraquedas não é só uma palavra? Não, gente. Nós temos a questão do passatempo, a junção de um verbo mais um substantivo para formar uma nova palavra. Então, passa é verbo e tempo é substantivo. Então, nós temos aí dois radicais ou duas palavras, tudo bem? Paraquedas também. Paraquedas nós temos um verbo mais um adjetivo, um substantivo para formar uma nova palavra. Tudo bem, gente, em relação ao substantivo composto? Então, continuando. Quanto à origem, nós vamos ter o substantivo primitivo. E o que vem a ser o substantivo primitivo? É o substantivo que origina as palavras derivadas, ou seja, aquelas palavras que são derivadas do substantivo primitivo, elas se derivam justamente pela composição desse substantivo primitivo. Então, por definição, diz daquele que não se origina de nenhuma outra palavra da língua, aquele que ocupa a posição inicial numa família de palavras. Então, o substantivo primitivo é esse, né? O substantivo primitivo ele não se originou de nenhuma outra palavra, tá? Aí nós temos aí os exemplos: lápis, laranja, círculo, disco, médico, ouro, verde, amor e pão. Tá? Só alguns exemplos aí, tudo bem? E aí, a partir desses primitivos aí, é que nós vamos ter os chamados substantivos derivados, né? Então, o substantivo derivado é justamente a palavra que se origina de um substantivo primitivo. Então, nós temos aí a palavra lápis, nós temos lapiseira,
A palavra laranja, nós temos laranjada. A palavra círculo, nós temos circular. A palavra disco, nós temos discoteca. A palavra médico, nós temos medicina. A palavra verde, nós vamos ter esverdeado. A palavra amor, nós vamos ter desamor. E a palavra pão, nós vamos ter panificadora. Tá? Então, a diferença é essa. Que é o primitivo, é uma palavra que não tem outra origem a não ser ela mesma. Ela é a palavra original. E o substantivo derivado é justamente aquelas palavras que se originam das palavras primitivas, dos substantivos primitivos, tudo bem? Então, continuando. Quanto ao significado, nós vamos ter o substantivo concreto, e o substantivo concreto são aqueles que eles existem independente de qualquer ser, tudo bem? Ele não vai depender de nenhum tipo de ser para existir, tá? Então, nós vamos ver aí alguns substantivos concretos, que é Deus, saci, sereia, luz, fada, bruxa, mesa, disco, nuvem, trovão, eclipse. Mas, professor, nós já ouvimos que do substantivo concreto é tudo aquilo que a gente pode ver e tocar. Eu sei, eu também, quando era pequeno, quando eu estava nas séries iniciais, isso também foi ensinado para mim dessa forma. Essa forma, ela não é muito interessante de se aprender dessa maneira, porque ela vai de encontro a substantivos como Deus, concreto, né? Deus, por mais que alguns, né, tenham aí as suas definições do que é Deus, mas é algo que a gente não vê e não toca. Saci, por exemplo, é algo que a gente não vê e não toca, mas são substantivos concretos, gente. Então, saci, sereia, luz, né? Por que eles são concretos? Porque eles vão existir independente da ação ou da vontade de alguém. É por isso que eles são concretos. Tudo bem? Aí eu coloquei até uma informação ali. Desde que possamos formar uma imagem mental independente, consideramos o nome atribuído ao ser como concreto. Tudo certo, gente? E aí, em relação ainda ao significado, né, nós temos o abstrato. E o que é o abstrato? O abstrato ele vai tratar das qualidades, né, dos estados, tudo relacionado a um ser, ou seja, é um tipo de substantivo que ele só vai existir dependendo do desejo, da vontade e do estado das pessoas. Tudo certo? Imagina, por exemplo, eu tenho alguns exemplos aí de substantivos abstratos. Carinho, felicidade, pobreza, honra, abraço, saudade e amor. Ou seja, esses substantivos eles só existem conforme a contexto de um ser. Uma pessoa ela sente carinho. Você já sentiu saci? Você já sentiu fada? Você já sentiu sereia? Não, né? É até esquisito isso, sentir sereia, sentir fada. Mas você sente carinho? Sente. Você sente felicidade? Sente. Você dá um abraço? Dá, não é? Então, ou seja, essas atitudes, esses sentimentos e esses estados, eles só existem porque um ser, que pode ser tanto um ser humano quanto um animal, ele consegue transmitir esse tipo de coisa. Por isso que lá nos substantivos concretos, eu não posso dizer que Deus é substantivo abstrato, que sereia é substantivo abstrato, que luz é substantivo abstrato, porque são substantivos que independem das emoções humanas. Tudo bem? Tudo certo então quanto ao substantivo abstrato? Vamos para o substantivo comum, né? Quanto à representação, ou seja, aquilo que ele é por essência. Então, o substantivo comum é aquele substantivo que é genérico, ou seja, que ele abrange a tudo que está relacionado a ele, tá? Então, eu tenho casa como substantivo comum,
Mas, professor, casa pode ser um substantivo primitivo também? Pode. Professor, casa pode também ser, ao mesmo tempo, substantivo concreto? Sim, também pode. Por isso que eu estou separando aqui, ó, essas letras aí amarelas, para vocês perceberem quanto ao significado, quanto à representação, tudo bem? Felicidade é o substantivo comum, pessoa e por aí vai. Então, ou seja, o substantivo comum é aquele substantivo que é geral, que ele é abrangente, que ele vai falar de uma maneira que vai abranger a tudo aquilo que aquela palavra representa, tá? Agora, o substantivo próprio não, né? O substantivo próprio ele não é genérico, ele não é abrangente, ele é específico a alguma coisa ou alguém, né? Então, por exemplo, eu tenho São Paulo. São Paulo, nós temos a cidade de São Paulo, que é a capital, e o estado de São Paulo, tudo certo? Quando a gente fala de São Paulo, a gente não está falando do Brasil inteiro, a gente está falando especificamente ou de uma cidade ou de um estado. Ou seja, é específico a esses dois casos aí. Tudo certo? Quando a gente fala de Brasil, a gente não está falando de um país qualquer, a gente está falando de um país específico, né? Então, por exemplo, país. País é substantivo comum. Por quê? É comum a qualquer país. Agora, Brasil é o substantivo próprio, porque é específico ao país Brasil, né? Por exemplo, Estados Unidos é um substantivo próprio, porque é específico a um país, tudo certo? Rita, substantivo próprio, porque é específico a uma pessoa. Quando a gente fala Rita, a gente não pensa numa coisa abrangente ou que é geral. A gente vai pensar em alguém específico, tudo certo? Mona Lisa, Leonardo da Vinci, ou seja, o substantivo próprio ele vai especificar, né, alguém ou alguma coisa, tudo certo? E quanto à representação, nós temos aí o substantivo coletivo. E o que vem a ser o substantivo coletivo? É um substantivo que ele vai falar da questão ligada ao conjunto de alguma coisa, né? Ou ajuntamento de alguma coisa. Tudo bem? Então a gente sabe que peixe, né? O coletivo de peixe é cardume, não confunda um coletivo com plural. O plural de peixe é peixes, né? Agora o coletivo de peixe é cardume. E cardume, inclusive, está no singular. E qual é o plural de cardume? Cardumes, né? Tomem cuidado com isso. E o coletivo de camelo é cáfila, né? Nós temos diversos coletivos aí que vocês vão lembrar aí, né? Por exemplo, coletivo de lobo, alcateia, o coletivo de chaves, né? Molho, né? Então nós temos diversos tipos aí de coletivo. Então, tudo certo, gente? Coletivo é bem tranquilo também. Então, gente, nós assim encerramos, né, essa aula sobre os tipos de substantivo, tudo bem? E eu peço a vocês que vocês façam essa atividade aí, tá? Dessas páginas aí, tudo bem? Porque aí na próxima aula nós vamos fazer a correção dessas atividades, tá certo, gente? Então, um abraço aí, tá? Fiquem bem e estudem bastante, viu? Até mais!